A paz do Senhor a todos, espero que vocês estejam bem nessa quarentena e espero que ela passe logo, tá bom? Para que a gente possa ter paz do Senhor pessoalmente. Já vou logo de antemão avisando que se vocês ouvirem algum barulhão de cachorro latindo, caminhão passando, neném chorando, acontece por causa da rua aqui da frente, que é bem pertinho da casa da rua. Mas vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 14. Se você quiser pegar sua Bíblia para me acompanhar, é muito bom. Mateus 5, 14, se você também quiser só ouvir, seja edificado também. Diz assim, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Que seja o Espírito Santo de Deus. Então, o versículo 14 diz assim, vós sois a luz do mundo. Quem foi que disse isso? Cristo. Cristo, ele falou que a igreja era a luz do mundo. Ou seja, você é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós temos que crer nisso, que nós somos luz. Por que ele vai dizer que somos luz? Porque ele vai colocar a luz aqui de uma forma que se destaca. Então, vamos ver. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como assim, gente? Uma casa que está construída num lugar muito alto, vamos supor, no monte mais alto da cidade, vai todo mundo ver. Normalmente o povo não consegue ver aquilo que está no buraco, aquilo que está tampado. Mas aquilo que está no alto, todo mundo consegue ver, porque ali é posição de destaque. Então você vai chegar na cidade, vai ter um monte de casa na parte baixa, mas a casa na parte alta você vai ter muito mais facilidade de enxergar. Por quê? Porque ali é uma posição de destaque. Então não dá para se esconder uma casa que está sobre o monte. Como vai fazer? Tem que construir um muro imensamente alto, talvez nem chegue a cobrir a casa. Como também não dá para você ligar uma luz e colocar debaixo de um pote para clarear sua casa. Não faz sentido, porque normalmente a gente coloca a lâmpada no alto, né? Aonde vai pegar brilho em todos os lugares. Você não vai ligar uma luz e colocar um pote em cima para cobrir a luz. Não faz sentido. Porque a luz, normalmente, ela deve ser destaque, ela deve estar no alto para que todo mundo seja alcançado com essa luz. E Cristo vai dizer assim, que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, ou seja, de uma forma que não dê para esconder, de uma forma que todo mundo perceba, de uma forma que alcance o mais longe possível essa luz, de uma forma que não tenha como ser ofuscada, como ser barrada, e que assim seja essa luz em nossas vidas. Ou seja, que a gente tenha uma luz em nossa vida que nada possa impedir o alcance dela. Que nada paralise essa luz em nossas vidas. Que assim seja essa luz. Mas o que se trata dessa luz em nossas vidas? Essa luz não se trata daquilo que a gente faz por onde merecer. Essa luz não se trata do quanto nós somos espertos e inteligentes. Não se trata daquilo que nós falamos. Não se trata. Essa luz é a mesma luz que Deus trouxe à existência lá no princípio de tudo. Porque é interessante a gente perceber que lá em Gênesis capítulo 1, vai dizer assim que no princípio a terra era vazia e sem forma. Vai falar que era tudo escuro. E a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. Mas não existia sol, não existia estrelas. Deus simplesmente falou: haja luz. E essa luz, ela não se tratava do sol, não se tratava de astros solares, não se tratava de nada disso. Essa luz que Deus chamou à existência era Cristo. Então, a fundação do mundo, a primeira coisa que Deus chamou para iniciar a criação foi a luz da graça de Cristo, foi a luz divina de Cristo. Porque esse texto ele vai se testificar lá em Colossenses, capítulo 1. Você vai ler lá em Colossenses, depois capítulo 1. Vai falar que Cristo ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o princípio de toda a criação.
E tudo que existe e subsiste é por meio dele e é para ele. Então, ou seja, é confirmando que no princípio quem estava era Cristo. Quando Deus disse, haja luz, Deus estava chamando Cristo para iniciar toda a criação. E é essa luz que nós precisamos em nossa vida. Porque a a palavra de Deus, tudo que ela vai falar de Gênesis e Apocalipse se trata daquilo que Deus disse que seria Cristo, se trata de Cristo. Cristo ele é a manifestação da palavra de Deus. Não é à toa que em João, no Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tudo foi criado por meio dele. E aí João vai se aprofundar mais ainda lá no capítulo 1, versículo 15, vai falar que o verbo se fez carne, ou seja, Cristo veio para manifestar a palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus, mas Cristo veio para viver a palavra de Deus. Cristo veio para manifestar a palavra de Deus. Ele foi o verbo que se fez carne, ele foi o verbo que estava desde o princípio. E por isso que é tão necessário nós procurarmos nos aprofundar na palavra de Deus, porque em outro momento a palavra de Deus vai dizer também que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então é necessário nós nos aprofundarmos na palavra de Deus para conhecermos mais de Cristo, porque é isso que alimenta a luz que há dentro de nós, é isso que alimenta a chama que existe dentro de nós, é a palavra de Deus, porque Cristo veio manifestar a palavra de Deus. E como se aproximar de Cristo se nós não buscarmos na palavra de Deus, se nós não buscarmos naquilo que Deus falou desde o princípio sobre a vinda de Cristo, aquilo que Deus fala ainda sobre a segunda vinda de Cristo. Nós precisamos, igreja, nos aprofundar na palavra de Deus. E vai falar assim, que assim resplandeça a vossa luz, ou seja, não é eu, mas é Cristo, que assim resplandeça Cristo em nossas vidas, diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Tudo isso é para a glória de Deus, tudo isso é por Ele, por meio dEle e para Ele que foram feitas todas as coisas. Então Cristo está desde o princípio da fundação do mundo, Ele quem trouxe luz a este mundo, Ele disse, eu sou a luz do mundo, e aquele que está em mim não andará em trevas, porque ele vai ter luz no seu caminho e não vai ser confundido. Então nós precisamos ter Cristo, ter a luz de Cristo em nossas vidas, deixar Cristo brilhar em nosso meio. Amém? Recebe essa palavra aí, tenha Cristo, tenha a luz de Cristo em tudo que você fizer, porque assim você será o destaque, assim você será o destaque. Não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você tem. Você tem Cristo, você tem a marca de Deus. Amém? Então recebe essa palavra aí, no nome de Jesus. E vamos finalizar fazendo uma oração, né? Apresenta aí sua situação, peça para Deus colocar luz sobre todas as suas causas, porque Ele que dá existência à solução. É Ele quem pode resolver problemas, é Ele quem pode nos direcionar, porque aquele que está em Deus, ele não fica confuso. Não existe confusão naquele que está em Deus. Oh, Pai querido, nesse momento, glorificado seja o Teu nome, pois desde o princípio fundaste tudo e com a Tua luz o Senhor invadiu as nossas vidas, o Senhor entrou e começou a mudar a nossa história, nos fazendo uma moeda preciosa, uma pedra preciosa, algo que antes não tinha valor, agora tem nas suas mãos, agora somos destaque, somos a luz do mundo. Deus, glorificado seja o Senhor por isso. Ah, Papai querido, quantas as necessidades do Teu povo, quantas. Senhor, é certo que seremos salvos, Pai. Nós cremos na salvação. Mas este mundo tem muitas lutas. Este mundo, Pai, tem muitas, Senhor, perseguições. Ah, Pai, Satanás se levanta direto contra a vida do Teu povo. E Deus, somente o Senhor para agir em nosso favor, Pai. Entra, Deus, com a Tua misericórdia, Deus. Entra, Pai, na casa daquele Pai que às vezes está faltando até comida nesse momento. Entra, Jesus. Entra, Santíssimo Deus. Perdoa, Pai, as nossas falhas, Senhor, porque muitas vezes não nos lembramos de orar, Pai, quando tudo estava bem, Pai, e agora as pessoas recorrem a Ti, Jesus. Mas Tu és um Deus misericordioso, Deus, que atenta para os que tem o coração quebrantado, Santíssimo Deus. Ah, Senhor, também, Jesus, nós oramos, Pai, para que o Senhor toque com a Tua mão, Jesus, a vida, Pai, daqueles que estão com enfermidade, Jesus, alcança. Ah, Pai, alcança a vida deles, Jesus. Entra, Pai, com a Tua providência, Senhor, na vida das pessoas que estão doentes, Pai, das pessoas, Pai, que estão, Pai, com problemas, Pai. Oh, Jesus, seja, Pai, o nosso escudo, o nosso broquel, Pai, nessa hora. Papai querido, também nós te oramos, Senhor,
para que assim venha a tua paz em nosso coração, porque ela que excede a todo entendimento, venha com a tua paz, ó Deus, e ainda, Pai, que sejamos, Pai, em dias difíceis, Pai, que nós não fiquemos, Senhor, amedrontosos, Pai, que nós não fiquemos, Pai, desesperados, Pai, por causa dos problemas, por causa, Senhor, das más notícias, nós não podemos, Pai, temer as más notícias. Ah, querido Deus, vem sobre a tua igreja, Pai, levanta-te, Senhor, e vem sobre nós, Pai, porque, Jesus, nós clamamos e nós continuamos, Pai, esse Espírito, Deus, por 24 horas nos nossos dias, Pai. São 24 horas que nós temos orado, Jesus, que nós temos buscado. Ah, Pai, então, Deus, firma, Pai, o nosso espírito em Ti, no nome de Jesus. Amém.